Fala, meu terceirão, tudo tranquilo com vocês? Espero que os senhores estejam bem, que as senhoritas estejam bem. Aqui quem vos fala é o tio Gerson, professor de ensino religioso. Gente, hoje a temática que nós vamos trabalhar na nossa aula, está no nosso planejamento, no itinerário do nosso curso formativo, é a temática da fé e da razão, tá certo? Fé e razão que sempre esteve nesse processo de conflito e nesse processo de conciliação. Ô Gerson, então, em que momento da história houve esse processo de cisão, de separação entre a fé e a razão, e em que momento da história a fé e a razão elas puderam caminhar de formas unidas? Será que de fato se faz necessário a pessoa ser uma pessoa de fé e uma pessoa de razão? Ou uma pessoa que se diz racional, um estudioso, um cientista, ele também pode ser uma pessoa de fé? A fé e a razão, elas podem ser conciliáveis? Se são conciliáveis, em que momento da história elas são conciliáveis? Se elas se justapõem, em que momento, em que período da história elas se justapõem? E em que medidas elas podem se justapor? Então vamos lá, vamos trabalhar desde a perspectiva antiga até a perspectiva moderna, passando pela perspectiva medieval. Então, vamos trabalhar essa ideia da fé e da razão, desde a visão dos mais antigos, passando pela Idade Média, até desembocarmos na modernidade e na contemporaneidade, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Primeiro passo, as barreiras entre fé e razão, elas se dão desde o início da história, tá certo? Mas isso daí é bom, porque isso daí faz parte do processo dialético. O que é o processo dialético? O processo de contraposição de ideias. Há pessoas que acreditam que a fé é um elemento distante da razão, por N fatores. Primeiro fator, que a fé se faz necessário acreditar naquilo que não é visível. Já a razão não. A razão de contrapartida, se opondo à fé, ela afirma a necessidade de se observar aquilo que pode ser experimentado, aquilo que pode ser visível, aquilo que pode ser contemplado a partir da ideia, da lógica, da razão, tá certo? Um dos primeiros embates entre fé e razão se deram no contexto antigo, com os filósofos Heráclito, Pitágoras, Xenófanes, marcando esse rompimento e essa crítica à religião. O próprio Sócrates, ele foi enfático ao criticar a religião. Mas em que perspectiva o Sócrates criticava a religião? A partir do contexto de alienação, de dominação. Então, de certa forma, você já faz uma crítica à fé. Por quê? Quando você critica uma expressividade de fé alienante, isso daí não está compactuando com o aspecto racional. Então, vamos partir da ideia do Sócrates. O Sócrates dizia o quê? Que nem tudo que acontecia na sociedade era vontade dos deuses, como o Estado queria afirmar. Ou seja, todas as decisões do Estado, eles queriam acorrer para a perspectiva teológica. O Estado apelava para o religioso. E o Sócrates, ensinando aos seus alunos, ensinando aos seus discípulos, dizia o seguinte: nem tudo é vontade dos deuses. Os deuses não estão necessariamente nas decisões do Estado. O Estado, ele toma as suas decisões particulares e atribui as suas decisões à vontade dos deuses. Ô Gerson, quer dizer com isso que a figura do Sócrates era um descrente, era um ateu? Não, mas era um indivíduo que pensava, era um indivíduo que criticava, era um indivíduo que questionava. Sócrates não era ateu, Sócrates não era agnóstico. Sócrates acreditava nos deuses, mas nem tudo que os deuses faziam ou que o Estado fazia tinha essa relação com o divino, com o sagrado. Então, Sócrates, ele critica o aspecto alienante da religião. Sócrates, ele critica esse aspecto de alienação. Então, nós podemos ver que já desde o início do pensamento, do desenrolar racional do pensamento na sociedade e na própria história, esses conflitos entre fé e razão eram conflitos bastante pertinentes e bastante intrínsecos. Esse daqui eu exemplifiquei com a ideia do Sócrates. Continuando aqui,
agora nós chegamos no período medieval. No período medieval, outros pensadores fizeram analogias e eu digo que neste período medieval foi o período que mais se conciliou as ideias de fé e as ideias de razão. Em que aspecto? Em que sentido? Dentro do contexto medieval, os grandes pensadores, os grandes teóricos eram filósofos cristãos. Primeiro, para pensar a sociedade, para analisar a sociedade de um ponto de vista filosófico, quase que necessariamente você tinha que ser um clérigo. O que é ser clérigo? É participar de um clero, de um colegiado religioso. E aqui, todo o domínio de conhecimento era fruto do pensamento católico. Por quê? A única instituição que sobreviveu aos ataques dos bárbaros, dos godos, dos visigodos, dentro desse contexto, foi a Igreja Católica. A única instituição que permaneceu de pé. Com o passar do tempo, o imperador Constantino oficializou a religião cristã como a religião oficial do Império, o catolicismo, porque o protestantismo ele só vai surgir lá no Renascimento. Então, dentro desse contexto, todo o monopólio cultural se dava a partir das ideias religiosas. É aquilo que nós chamamos de teocentrismo. O que é o teocentrismo? É uma vertente de pensamento que afirma que Deus é o centro de tudo, ou que tudo deve estar sob o domínio, sob a tutela, sob o cuidado de Deus. Então, todas as questões, todas as problemáticas do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista filosófico, era fruto do pensamento religioso. Então, religiosamente falando, todas as coisas possuíam uma resposta. Quais foram os dois grandes nomes deste período? Os dois grandes nomes deste período foi Agostinho de Hipona, um bispo católico na patrística, e o outro foi um frei dominicano, muito douto, muito sábio, chamado Tomás de Aquino. Estes são os dois grandes baluartes do pensamento filosófico, do pensamento teológico dessa época. E observação, ambos beberam das fontes do pensamento clássico, ou seja, desde o pensamento clássico, a ideia de um discurso voltado para o divino, para o religioso, era pertinente. Teve pensadores que fizeram críticas à religião, como eu citei anteriormente, o próprio Sócrates foi um, os próprios sofistas eram outros, teceram críticas à religião, porém, essa esfera da fé e da razão sempre teve muito presente nas ideias acadêmicas, nas ideias de conhecimento. Então, voltando para essa perspectiva medieval, aqui na Idade Média, se faz necessário nós termos o seguinte entendimento, repetindo, tudo é marcado por uma visão estritamente religiosa. Quer dizer com isso que na Idade Média não houve produção intelectual? Não. Na Idade Média houve sim produção intelectual. Só que a produção intelectual na Idade Média era de cunho filosófico unido à perspectiva teológica. Vamos lá. Ô Gerson, o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus a partir de uma religião, a fé que é iluminada pela razão. E isso perpassava todo o conhecimento dentro da Idade Média. Na Idade Média, o objetivo desses pensadores era fazer conciliar a fé e a razão. Na mentalidade deles, fé e razão não são situações díspares, antagônicas, mas fé e razão é uma realidade que se justapõe e não se contrapõe. A mesma pessoa de fé é a mesma pessoa de razão. As pessoas de fé também podem ser pessoas de razão ou vice-versa. Nas palavras do próprio Agostinho de Hipona, creio e compreendo, ou seja, eu acredito e entendo naquilo que eu acredito. A fé, para o Agostinho de Hipona, ela não pode ser dissociada do conhecimento, da razão.
Toda fé, ela deve estar diretamente ligada a uma perspectiva de entendimento. Não basta somente crer. Você, além de crer, tem que entender aquilo que você acredita. Então, estes filósofos passaram a dar bases para a fé. Por quê? Porque eles queriam dialogar e converter os pagãos, os gregos. E os gregos são homens e mulheres de razão. É na Grécia que surge a filosofia, é na Grécia que surge o conhecimento racional. E dentro dessa perspectiva racional, você tem que incrementar elementos de fé. Então, Santo Agostinho, na Patrística, ele tenta fazer essa conciliação de fé e de razão. Se faz necessário unir a fé com a razão. Fé e razão não são situações díspares, não são elementos antagônicos, repito, mas elementos que se justapõem. Outro contexto na Idade Média, no qual se trata dessa relação entre fé e razão, é o contexto da escolástica, que tem como grande representante o pensador medieval Tomás de Aquino. Ele bebe das ideias aristotélicas para fundamentar as verdades cristãs. Exemplificando, quais foram as ideias de Tomás de Aquino no que se refere a essa tentativa de justificar a fé e a razão? Os dogmas da Santíssima Trindade, com os conceitos de matéria, substante, acidente, forma, e o dogma da Santíssima Eucaristia, a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, os conceitos de matéria e forma, substância e acidente também foram utilizados dentro dessa perspectiva. Então, para o Tomás de Aquino, a sua vertente teológica em conciliar a fé e a razão se faz da seguinte maneira. Segundo Tomás de Aquino, o mesmo Deus que cria o homem com razão é o mesmo Deus que coloca fé no coração do homem. E como diz o próprio João Paulo II, pegando as ideias de Tomás de Aquino, fé e razão não podem se confundir, porque ela vem do mesmo trono, a saber, Deus. Deus, ele é o autor tanto da fé e quanto da razão. Por isso que fé e razão não podem ser dissociadas, mas associadas. O Tomás de Aquino ainda caminha na seguinte forma, na sua relação causa e efeito. A partir dos efeitos, a partir da criação, nós podemos conhecer por meio da razão o grande e o belo Criador. A partir do criado, a partir da própria realidade cósmica, nós podemos chegar, por meio da razão, à ideia de que existe um Deus que é criador, um Deus que cria todas as coisas. Então, na Idade Média, a ideia era mostrar que fé e razão, elas não são dissociadas, mas são associadas. A pessoa pode ser uma pessoa de razão, uma pessoa racional, mas também pode ser uma pessoa de fé. Fé e razão não são dissociadas, mas são associadas. Agora, desembocando na esfera moderna e contemporânea, é que de fato essa ideia de fé e razão, ela entra em crise. A primeira coisa que faz com que as ideias de fé e razão, elas possam entrar em crise, é de fato as ideias dos racionalistas, dos empiristas, porque a maioria dos racionalistas, dos empiristas, dos pensadores modernos, eles negam a metafísica, ou seja, negam todo e qualquer discurso que esteja para além da física. Tanto os racionalistas quanto os empiristas, eles colocam a metafísica em crise, eles colocam o discurso metafísico em crise. Outra perspectiva que rompe com a ideia da fé e da razão é a ideia dos materialistas. O que é que vai dizer os materialistas? Os materialistas vão dizer que todo pensamento deve ser analisado a partir da própria matéria, a partir da própria realidade material. E os positivistas, aqui a ideia do Augusto Comte, o próprio Augusto Comte vai fazer na sua sociologia uma crítica ao estágio religioso. Ele vai dizer que no estágio religioso
os homens pensavam como crianças, de forma infantil, porque queria responder às questões da sociedade a partir do pensamento religioso. Então, as teorias filosóficas, frutos do pensamento moderno e fruto do pensamento contemporâneo, como o racionalismo, como o empirismo, eles negam a ideia metafísica. O materialismo histórico, muito fruto do pensamento do Karl Marx, vai fazer uma crítica à religião a partir de uma perspectiva histórica. Um dos influenciadores do pensamento do Karl Marx vai dizer que é o homem que cria Deus. O homem é que cria um Deus a partir da sua vontade, a partir dos seus desejos. Então, o materialismo histórico, ele rompe com toda e qualquer perspectiva metafísica transcendental. O positivismo, ele quer dar respostas a partir de ideias racionais, positivas, experimentais. Por fim, nós temos um dos grandes críticos da ideia da fé, da ideia da religião, que foi o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, ele traz uma crítica muito contundente à religião. Nas suas obras, ele traça esse itinerário moralista da religião. A religião como um fator moral de imposição. E aí ele quer fazer uma quebra também de todo e qualquer discurso religioso a partir da metafísica. E ele traz a ideia da morte de Deus. Deus morreu. Deus está morto na perspectiva do Nietzsche. E se Deus morreu, não existem mais imperativos absolutos, imperativos religiosos que possam conduzir o ser humano. Então, vamos sintetizar aqui para nós finalizarmos a nossa aula. Desde a antiguidade, que os embates entre fé e razão, eles são presentes, eles são existentes. Dei alguns exemplos e trago novamente. Sócrates faz uma crítica à perspectiva alienante da religião. Depois vem a figura dos próprios sofistas, que fazem uma crítica ao pensamento religioso por buscar, de certa forma, ideias absolutas. Depois vem na Idade Média, que há de fato uma tentativa de se conciliar a fé e a razão. Depois, o rompimento das esferas da fé e da razão se dá com as teorias filosóficas modernas, como o racionalismo, o empirismo, o materialismo histórico, o positivismo. E na contemporaneidade, nós temos um dos grandes críticos da religião, Friedrich Nietzsche, ao afirmar a morte de Deus. Se Deus morreu, não há valores absolutos que possam guiar o ser humano. Então, galera, fica com Deus, tudo de bom para vocês. Segue aí a nossa aula, os embates entre a fé e a razão.